Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 18. Vamos continuar a nossa exposição no livro de Efésios. E hoje eu quero expor o versículo 18, que diz assim: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós estamos aqui olhando e aprendendo com a oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele orou no versículo 17: em minhas orações peço que o Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. E agora ele está orando para que esse Deus ilumine o nosso coração, para que a gente possa enxergar a glória, a nossa vocação, a esperança e o poder, como está descrito no versículo 18 e 19. Mas como esse versículo é imenso, eu quero expor com você apenas uma frase hoje, e a gente fica com o restante para o domingo que vem. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Peço que Ele ilumine os olhos do nosso coração. Iluminação do coração. Um coração que enxerga. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Por que ele pede para nós orarmos, para recebermos luz de Deus em nosso coração para a gente enxergar? E aqui eu repito o que eu falei nos 3 cultos. O pregador sobre vencido para explicar esse versículo aqui. Porque não dá para você explicar. Não dá para você entender com a mente aquilo que você só pode experimentar. Aquilo que você tem que ter uma experiência. Então eu vou tentar ser o mais didático possível aqui. Mas a minha oração é que enquanto eu falo, ou você já durante essa adoração maravilhosa que nós tivemos, você já esteja tendo iluminação nos olhos do seu coração. E o apóstolo Paulo está dizendo algo mais ou menos assim: às vezes a gente sabe algo com a cabeça, mas não sabe com o nosso coração. Por exemplo, você sabe que existe roubo à mão armada, mas você só tem consciência dessa informação se você passar por uma situação como essa. Eu já tive uma arma no meu pescoço. Quando eu tinha 15 anos de idade, o cara botou um facão no meu pescoço e roubou tudo que eu tinha. Uma coisa é você ter informação, a outra é você ter experiência. Todo mundo sabe que no mundo existe abuso sexual infantil. Mas o seu coração só vai ser atravessado com uma luz de compaixão quando você conversar com a mãe, um pai ou uma criança abusada. Você sabe que existem pessoas que precisam de uma cirurgia complexa para viver, para serem salvas, mas somente o seu coração estará consciente disso se você passar por uma situação que jogue luz sobre essa situação. Quantos me entendem, digam amém. A gente sabe que existe pobreza no mundo, muita, mas o nosso coração só será cortado ao meio quando caminharmos pelas casas de barro, de palafitas e pelas panelas vazias que existem por aí. Então a gente pode ter informação, mas às vezes nos falta uma revelação, um entendimento, uma consciência maior daquilo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar? Não basta conhecimento intelectual sobre Deus. Nós precisamos de luz divina na nossa alma. A sua alma precisa ter olhos, porque às vezes o seu coração está fechado e não está enxergando as verdades divinas como elas realmente são. Entre um dos cultos de hoje, uma pessoa me perguntou: pastor, é Deus que dá ou a gente que pede? É graça de Deus ou a gente tem que ir atrás? Bem, o apóstolo Paulo está pedindo para a gente orar.
E se Ele está pedindo para a gente orar, é porque a gente tem que pedir isso. Então a gente pede e Deus então nos dá com sua graça. Mas a verdade é que a gente precisa buscar essa luz. Coração tem olhos e eles precisam ser iluminados. E quem está falando aqui? Está falando um homem que Deus deu muito para ele. Um dos ministérios mais eficazes que nós temos na palavra de Deus. Contudo, um dos ministérios mais difíceis. Meus irmãos, as demandas da vida cristã são grandes demais, imensas demais, para a gente apenas vivê-la com a nossa mente. Nós precisamos de um deslumbre do nosso coração em relação a quem Jesus Cristo é. E a pergunta que eu te faço é: os seus olhos, os olhos, seu coração tem olhos, olhos que enxergam, olhos que veem. Iluminar os olhos do nosso coração significa, significa que a gente tem luz para se converter, mas luz também para se santificar, e luz para a gente amar a Deus. Sabe, a vida cristã, ela é progressiva. E há um espaço para aquilo que nós poderíamos chamar de camadas de assombro e verdades numa espiral vertical. Ou seja, você pode passar pelo mesmo conhecimento, pelo mesmo versículo várias vezes, mas você vai passar por um nível diferente. Existem verdades que você conhece e existem verdades desse versículo que você não conhece. Mas quando os olhos do teu coração forem iluminados, as verdades de Deus passaram a ser verdades na sua vida. Nós saímos há poucos meses de uma exposição do Sermão da Montanha, que nós começamos no dia 31 de dezembro. Saímos em agosto dela, finalzinho de agosto. Só que eu preguei esse Sermão da Montanha em 2021. E possivelmente vou pregar ele novamente lá em 2026. Mas você vai ouvir a mesma mensagem, talvez. O mesmo versículo, porque o sermão não muda. Ele não tem aditivo e nem tem subtração. Mas quando você ouvir, você vai ouvir ele numa espiral progressiva de entendimento sobre a verdade de Deus. Porque nós estamos orando para que Deus ilumine os olhos do nosso coração. E sem medo de errar, eu quero te falar algo. Algo sobre Jesus. Nós não passamos da superfície de quem Ele é. Ou seja, o que você sabe sobre Jesus ainda não é tudo. E eu poderia ser mais atrevido ainda. O que a gente sabe sobre Jesus é errado. O amor que a gente experimentou dele não é todo o amor que Ele pode dar. A santidade que a gente viu dele não é toda a santidade que Ele pode nos mostrar. A justiça que Ele nos revela ainda não é toda a justiça que Ele tem. Existe mais. Fala para a pessoa que está do seu lado: existe mais. Talvez você não a conheça, mas diga assim: eu oro para que os olhos do seu coração sejam abertos agora. Sabe, eu queria falar algo sobre a palavra de Deus. Eu queria abrir uma aspas aqui, um parênteses. Todo o novo contato com a Bíblia, ou com uma pregação cristocêntrica, me ouça, deve sempre ser marcado por uma expectativa de uma nova experiência. Aleluia! Sabe, você pode ter ouvido a mesma mensagem uma vez, mas é possível que na segunda vez que você ouça, você a ouça de tal maneira e debaixo de tal princípio de revelação, prudência e conhecimento de quem Deus é, que você fique fascinado muito mais do que a primeira vez. Talvez você tenha lido o versículo 10 vezes, mas na 11ª vez, Deus joga a luz do seu coração, como se tivesse a primeira vez que você tivesse lido, como se ele saltasse em 3D das páginas da Bíblia, como se ele iluminasse, como um farol, como uma placa. Sabe, meus irmãos, e esses são os olhos que Deus vai abrir em nosso coração, que garante a sobrevivência do púlpito e a alegria do culto. Você imagina um pastor pregar 50 anos seguidos. Por exemplo, eu devo pregar mais ou menos de 20 a 25 vezes por mês. Aí você pergunta assim: imagina pregando 50 anos. Tem que ter muita criatividade, irmão, para ter toda vez uma mensagem diferente.
Mas a gente crê pela palavra de Deus que não precisa. Sabe por que não precisa, Júnior? Porque você vai pregar a mesma palavra um dia para as mesmas pessoas, e debaixo de um espírito de revelação e entendimento, Deus vai abrir os olhos do coração dela, e aquilo que você disse lá atrás vai ser tão novo hoje, e talvez mais do que foi ontem. E é por isso que o pregador não precisa ser criativo, ele precisa ser fiel. É por isso que o culto, né? Não gostei do culto. Irmão, o culto é para Jesus. É Ele que sabe se gostou do nosso ou não. Alguém está aqui? Se a gente fez ele com entendimento ou não. Se a gente fez com os olhos do nosso coração aberto ou não. Eu quero te dar um exemplo que aconteceu no século XIX com um pastor batista chamado Charles Spurgeon. Spurgeon sofria de grandes períodos de depressão aguda. Ele foi o pastor lá em Londres, na Inglaterra, e ele tinha períodos de depressão. Ele viveu em depressão a vida toda, dos 21 até os 52 anos. E ele tinha períodos de depressão tão grande que ele não conseguia pregar. E um dia, num domingo desse, ele falou assim: eu não vou pregar, eu não consigo. E foi ouvir uma pregação na igreja de um pastor. E quando o Spurgeon chegou lá, o pastor começou a se tremer, porque já pensou, você está pregando e Spurgeon está sentado te ouvindo? Para quem não sabe, ele é considerado o príncipe dos pregadores da existência da igreja. Tudo que você pegar sobre Spurgeon, você pode ler sem medo. Agora, não era só Spurgeon que estava sentado e o pregador se sentiu ali meio, sabe, pressionado. É que o pregador estava pregando uma mensagem que Spurgeon tinha pregado semanas antes. Aí acabou o culto, o pregador foi até Spurgeon e disse assim: e aí, pregador, como é que o senhor está, reverendo? Aí Spurgeon levantou os olhos em lágrimas. Aí ele disse: mas eu estava pregando um sermão seu. E ele disse: meu irmão, abre aspas, Deus tornou essa mensagem completamente nova para mim essa manhã. E esse é o grande mistério da palavra de Deus. E é por isso que Paulo ora: peço que ilumine, Deus ilumine os olhos do coração da sua igreja. Porque a palavra de Deus é para nos revelar Cristo, é para nos gerar paixão por Ele. Mas muitos têm usado a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Não é comum algumas pessoas olharem para mim: pastor, aquilo que o pastor disse, que o negócio não é de Deus, não, está errado. Sabe por quê? Porque tem muita gente usando a palavra de Deus para gerar paixão por outras coisas, e não por Jesus. Isso me faz lembrar uma outra história de um pastor, um expositivista chamado Warren Wiersbe. Ele conta que num estudo que ele estava fazendo, um estudo bíblico, que ele julgou um dos melhores estudos que ele já fez, uma de suas ovelhas chegou para ele assim: obrigado, pastor, por esse estudo bíblico. E ele falou assim: foi a graça de Deus. Pois é, pastor, mas eu quero dizer que foi muito bom, entre aspas, foi muito bom ter vindo hoje. Aprendi 2 versículos para usar contra meu vizinho insuportável. Não entendeu nada, irmão. Não entendeu nada. Sem dúvida, a palavra de Deus é espada para aniquilar mentiras e sofismos. Mas essa não é a prioridade da iluminação, do entendimento que Deus quer nos dar. Quantos estão aqui? Diga amém. Dá para ter mais um feedback aqui, igreja? Aleluia. Sabe, a Bíblia foi escrita não como um mero livro para te dar informação, mas como um sussurro sagrado, uma janela para o invisível. Cada página, cada história é um convite para ir além do véu, para ver o nosso Senhor, o encarnado, o brilho de Cristo, através de salmos, profecias, evangelhos, cartas. É tudo para nos mostrar o amor sem limite de Deus para nós. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Ela não é um tratado frio, distante. Ela não é um livro para ter uma doutrina dissecada, não. Ela é para revelar um amor para ser experimentado, é um Deus a ser conhecido. A Bíblia é como um amigo de longa data, que quer te falar coisas que às vezes ferem o teu coração, mas te cura, que falam verdades para você, que te lembram verdades que você esqueceu. A Bíblia foi escrita para colocar fogo na nossa devoção diante do Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia não é um fim em si mesmo. Ela é um caminho que aponta, aleluia, sempre, sempre, sempre para o conhecimento do Filho. E quando lemos as Escrituras, é Cristo quem nos chama através das letras, aleluia. É Ele que nos convida para experimentar da intimidade da sua presença. A Bíblia é um despertador para nos acordar e nos revelar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia é um chamado para a fé. E é por isso que Paulo fala: eu oro por vocês, para quando vocês ouvirem a palavra de Deus, Deus lhe dê olhos para enxergá-la. Sabe o que Paulo está falando assim? Deus lhe dê poderes espirituais, para que vocês saibam. Saber o que? É o que nós vamos ver domingo que vem, do versículo 18 e 19. Saber o que? A esperança do nosso chamado. O que aconteceu no passado. Eu quero olhos espirituais na vida de vocês. Esse é meu pedido como pastor, é o que Paulo está dizendo. Para que vocês aprendam, discernam, conheçam, saibam a esperança do seu chamado. Paulo fala para a gente conhecer o que Deus fez. Mas ele diz também a riqueza da nossa gloriosa herança, aquilo que Deus fará. Mas também ele diz a incomparável grandeza do seu poder que opera em nós hoje. Ou seja, Paulo está falando: olhe isso para você ver o que Deus fez, o que Ele está preparando para você, e o poder para viver hoje, para a glória dEle. E convenhamos, irmãos, pode o homem por investigação ser íntimo de Deus? Não pode. Olhos abertos sobrenaturalmente, é a oração do apóstolo. Sabe, é quando a palavra de Deus, ela afeta tanto o seu coração, que ela governa a sua vida. Eu posso ouvir um amém, irmão? Ela passa a governar a sua vida. Não é mais uma frase, mas é a voz de Deus falando com você. E não precisa de QI. Você pode ter um QI 120 mais para cima aí, ou um QI 60, não faz diferença. É por isso que a gente tem esperança em pregar a mensagem do Evangelho em qualquer lugar dessa terra, pastor Matos. Nas capitais, para os intelectuais, dentro das faculdades, ou no interior do Maranhão, do Piauí, da África, da Somália. Não faz diferença nenhuma, sabe por quê? Porque não é QI. Mateus 11, 25 diz que naquela ocasião disse Jesus. Olha, Jesus estava super alegre. Olha que alegria de Jesus. Pai, eu te louvo. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste, olha que palavra dura, escondeste essas coisas dos sábios e cultos. Olha que palavra alegre agora. E as revelastes aos pequeninos. O que esse texto está nos ensinando aqui? Que uma pessoa inteligente e culta nunca vai aprender sobre Deus? Não. É que ninguém, por causa de seu conhecimento, de suas sinapses, de sua capacidade acadêmica, conhecerá Deus. Não. É um coração humilde, à disposição de um lugar de oração, recebendo a graça de Deus, a verdade de Deus, que conhecerá quem Deus é. A gente precisa que Deus meio que recrie o nosso coração. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Salmo 51, 10, na nova tradução linguagem de hoje, Davi fala assim para Deus: ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me vontade de obedecer, um espírito inabalável, em outras versões. E essa palavra criar é a mesma palavra usada lá em Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas. O que Davi está falando assim? Deus, eu cometi adultério, eu matei um cara, eu menti, eu fiz tudo errado. Me dá um novo Gênesis, aleluia. Me dá um coração igual ao do Éden. Renova em mim um espírito inabalável. Senhor, me faz ver. É um clamor de uma alma que percebe a insuficiência de suas próprias mãos. Sabe, é um pedido de alguém que já esgotou suas forças de conhecer o eterno. Então ele pede para Deus. É um renovo espiritual. É como se Davi estivesse falando: eu nunca vou mudar se o Senhor não me mudar. Aleluia.
Ou como Agostinho fala: pede-me o que quiseres, Deus, mas me dê o que pediste. Tudo que o Senhor pedir para mim, me dá graça para fazer. Sabe, o nosso coração precisa dessa obra da graça divina. Porque é o poder que transforma caos em ordem. Um coração em caos é transformado em um coração em ordem. Onde um coração em pecado é transformado em um coração agora que ama Deus em beleza. Então esse versículo não é só um pedido. Ele é uma declaração de dependência. É um grito de quem após tantas coisas, tantas lutas, reconhece que não pode. E então ele se entrega nas mãos firmes e gentis de Jesus, para que ele abra os olhos do seu coração. Paulo ora para que saibamos. Interessante que existia uma escrita, a filosofia manda você conhecer a si mesmo. Olha, e é possível você conhecer a si mesmo através de uma boa análise, de uma terapia e de uma ousada sinceridade. Quantos me entendem? Diga amém. Só que a Bíblia manda você conhecer Deus. Agora Deus só se conhece com os olhos do coração abertos. Só com a ação do Espírito Santo. É só quando a luz entra sobre a sua vida. Aliás, quando conhecemos Deus é que realmente nos conhecemos. É quando conhecemos Deus que realmente Deus nos mostra quem nós somos. A gente rapidamente conhece a pessoa que está à nossa frente, ou pelo menos julgamos conhecer, porque temos olhos externos. Mas o que Paulo está orando é para que a gente tenha olhos internos, espirituais, dentro do coração. Olhos para conhecer e amar Jesus. E essa é uma promessa do Antigo Testamento. Isaías capítulo 9, no versículo 2, diz que o povo que caminhava em grandes trevas viu o quê? Uma grande luz. Grandes trevas precisam de quê, irmãos? Grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou o quê? Uma luz. Isaías fala do presente, de algo que ele está vendo que acontecerá no futuro. Isaías está dizendo assim: em um mundo sombrio vai surgir algo inesperado. Uma luz imensa vai brilhar. Um amanhecer vai acontecer em corações que estão em trevas. E eles verão. E não é isso que aconteceu na sua vida e na minha. E a gente está andando, a gente está rebelde, a gente está ali, sabe, impetuoso. Nenhuma lei no mundo te muda. Nenhum homem no mundo te muda. Nenhuma pressão no mundo te muda. Então uma luz brilha no teu coração. Uma luz brilha no teu coração. E de repente você muda. Por quê? Porque amanheceu. Você saiu da escuridão espiritual. Sobre aqueles que habitavam grande morte, a luz brilhou. E quem é essa luz? É Cristo, meus irmãos. Cristo é essa luz. O que foi profetizado lá em Isaías capítulo 9 se cumpriu em João 1:9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Lá em João 8:12 diz, falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz que ilumina, farol para o seu caminhar, discernimento espiritual, olhos no coração. 2 Coríntios 4:6, pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Uma coisa é olhar Jesus com a mente. A outra coisa é ter olhos no coração para enxergá-lo. Me perguntaram hoje, após algum desses cultos aí, essa luz é luz que salva? É luz que santifica? Ou é luz que comissiona? Eu digo as três. Hoje, essa luz vai salvar. Hoje, essa luz vai santificar. E hoje essa luz vai comissionar você. Porque quando a luz de Jesus vem em nosso coração, ela nos afeta. Essa luz de alguma maneira ela nos cativa. E nos amarra a Ele. E nos fascina. Então, a questão não é o que você pensa sobre sua vida com Deus. A questão é o que você sente quando você pensa sobre sua vida com Deus.
Porque uma coisa é você ter Deus na sua cabeça, a outra coisa é você ter olhos no coração para amá-lo. A questão é se existe esse afeto por Deus. E eu gosto muito de uma frase ousada de Calvino. Ele diz assim: se sua alma não tem apetite por Deus, é porque a luz de Deus ainda não entrou nela. Apetite por Deus, fome por Deus. Sabe, seu coração, ele sabe estar na presença de Deus? Seu coração sabe? Porque tem gente que fica inquieta num culto de 1h30, 2. Sabe, a minha vontade aqui era que o Isaac não parasse. Só adorasse. Depois você assistisse a mensagem pela internet. Meu prazer é estar na presença de Deus. A minha alma tem fome e tem sede. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho mais prazer em conversar sobre Jesus com uma pessoa apaixonada do que com Elon Musk sobre o futuro da humanidade. Eu tenho mais prazer de ficar conversando sobre o Evangelho do que sobre qualquer outra coisa. A minha alma se deleita em descobrir. Você não tem vontade de descobrir os mistérios de Deus, não? Tipo assim, olha, é sério, não é pecado não, mas eu estou com raiva. Irmão, eu estava lendo hoje a Bíblia, eu falei assim, não é possível, Deus te deu muito para o apóstolo Paulo. Não é inveja não, é sim. Mas deu muito para o apóstolo Paulo. Olha o que esse homem escreveu. Será que você não tem essa santa ambição, não? Deus encarnou, você já entendeu isso? O Eterno se fez uma moléculazinha desse tamanho, dentro de um ventre de uma virgem. Como é que ele entrou lá? Como é que Deus se diminuiu tanto? Irmão, você não passa tempo com isso, não. Sim, tipo assim, de verdade. Você lê Apocalipse, diz assim, diz que céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará. Aí você fica olhando para o livro de Apocalipse e diz assim, como é que vai ser? Você não se pergunta, não? Você não se deleita com esse deslumbramento, não? Porque Davi, sabe, a Bíblia é um livro para quem vive no mundo de Bob. Quem está me entendendo aqui? Quem já assistiu aquele desenho, O Mundo de Bob? Quem já assistiu? Você tem mais de 40, hein? Lembra? Mundo de Bob, dá para assistir hoje pelo YouTube, não tem mais. Sabe, o Mundo de Bob, liga no máximo. Você começa na bicicletinha e depois está no quê? Num foguete. Sabe, a Bíblia é lugar para gente que tem imaginação. Olha o que Davi fala: como a corça anseia por águas, assim eu anseio por ti. Ele diz que a voz de Jesus é como o som. Os Salmos diz que era como o som de muitas águas. E o Apocalipse também diz que os olhos dele são olhos de fogo. Sabe, você não passa tempo com isso, não. Tua alma não tem desejo por isso, não. Fome por isso. Pois é, às vezes o culto é insosso para você, enquanto outros estão tomando o maior banquete da vida. Porque tem olhos no coração para enxergar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos desejam o retorno de Jesus aqui? Você deseja mesmo? Sabe, porque tem gente que fala assim: ô Jesus, o dia hoje está tão difícil, volta logo. Senhor, tem tanta conta que se o Senhor voltar, fica tudo quitado. Senhor do céu, eu nunca vi tanto problema. Senhor, volta logo. Deixa eu te falar, você quer que Jesus volte por causa de você ou volte por causa dele? Vamos lá? Vou esperar só um pouquinho. Processa aí. Você quer que Jesus volte para te livrar dos seus problemas ou você quer que ele volte por causa dele? Tudo isso depende se você tem olhos no seu coração. Porque 2 Timóteo 4,8 diz que a coroa da justiça está reservada para aqueles que amam a sua vinda. Amam. Naquele dia ele vai entregar para aqueles que amam a sua vinda, amam ele. Agora seja honesto, irmão. Será que a gente consegue chegar nesse lugar sozinho? Não. Onde Jesus seja supremo em nossas vidas, a gente não chega sozinho. A gente só chega com a graça de Deus. Esse anelo por Cristo só vem quando o Espírito Santo abre os olhos do nosso coração. O que eu estou dizendo é que a gente precisa de iluminação. Agostinho de Hipona, em suas confissões, ele disse o seguinte: meu peso é meu amor,
e onde quer que eu seja levado, é Ele que me leva. Ou seja, Agostinho, durante muitos anos, ele amava a luxúria, a lascívia. Ele amava a imoralidade. O peso do coração dele estava desejando isso, amava isso. Os olhos dele só eram para isso. Quando de repente, numa manhã no jardim, o peso mudou, porque os olhos do coração dele foram abertos. E ele começou a amar a Jesus. E então a balança da sua vida foi mudada. Ou seja, precisa de iluminação para ter contemplação. Uma luz divina que cria doçura sobre Jesus. E o diabo não quer que isso aconteça. Principalmente você, que ainda tem dúvidas sobre a sua fé, sabia? A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o diabo não quer que você ouça o Evangelho, mas até quem ouve o Evangelho, ele quer cegar o entendimento. Ele quer tirar a sua capacidade de ver isso. Ele quer te chamar a atenção para outras coisas. Ele quer te despistar. Ele quer te distrair. E aqui vem algo que é quase um absurdo bíblico, mas é possível, né? É quase uma heresia, mas é verdade. Alguém pode conhecer a Bíblia inteira e ainda ser escravizado por Satanás, porque não tem olhos no coração para ver. Mas quando o Evangelho brilha, diga: o Evangelho brilha, Satanás perde. Aleluia. Porque é a hora que a gente nasce de novo. É a hora que a gente começa a buscar santificação como nunca. É a hora que a gente tem o nosso coração voltado para Deus. Porque a luz gera uma visão, e a visão gera amor. É por isso que Paulo ora para que os olhos do coração sejam iluminados, para que Deus fale no seu coração, como em Mateus 16:15. Coloca para mim Mateus 16:15 para mim aí. Diz a palavra de Deus assim: e vocês, que dizem que eu sou? Perguntou. Olha só a resposta. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu para ele: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Em outras palavras, você não leu isso num livro, não foi um professor que te ensinou, não foi uma conexão de neurônios, não foi um pensamento bem relatado, não foi uma memória prudente, não foi uma conclusão lógica, mas foi meu Pai quem te deu. Meu Pai abriu teu coração e lhe deu uma revelação de quem eu sou. Bem-aventurado é você, Pedro. Aleluia. O que você sabe sobre mim não veio de você, foi meu Pai que deu. Isso é um coração ser iluminado. Aleluia. E a gente vai continuar escolhendo errado se não tiver os olhos do nosso coração abertos. Eu vou ser mais claro aqui. Todo adúltero sabe que ele vai causar um estrago na sua família, mas ele ainda explode essa bomba lá dentro. Mas como é que ele sabe e faz? Simples, ele não viu. Quantos estão aqui? Ele não enxergou. A gente avisa para aquele amigo: não faz isso não. Ele vai e faz. Ele diz: ô rapaz, se bem que você me avisou, mas eu né? Tem uma palavra que eu não entendo. Sabe qual é? Quando a pessoa chega para mim: pastor, estou desviado. A pessoa tem consciência que está desviada e continua ainda. Alguém está me entendendo? Tipo assim, eu estou indo para São Luís, mas eu quero mesmo, eu estou indo aqui para Belém. Eu queria ir para São Luís, mas eu vou continuar para Belém. Sabe, uma pessoa não entende essa expressão de verdade, mas eu tento entender. Pastor, estou desviado. Sim, se o cara não sabe que está desviado e está fazendo tudo errado, é até assim mais prudente, né? Ele é mais sensato. Alguém está me entendendo aqui? Agora o cara fala para você assim, tipo assim, encontrou você: ei pastor, estou desviado. Irmão, como assim? É porque ele sabe aqui, mas ainda não sabe aqui. Daqui para cá é mais longe do que a Imperatriz a Tóquio, irmãos. Quantos estão me entendendo? Só Deus pode fazer esses 30 centímetros daqui para cá.
A luz precisa brilhar no seu coração. E eu quero trazer um testemunho que aconteceu no último top. E é verdade, irmão. Se você estiver aqui, fica tranquilo que eu não sei quem é. Eu só ouvi o testemunho. Geralmente quando as pessoas vão para os legendários, alguns homens, normalmente não é incomum as mulheres fazerem a inscrição deles, né? Tipo assim, ela faz a inscrição, aí quando o cara recebe o link, quando o cara recebe o WhatsApp, já está lá, segue a lista, aí a mulher diz, é porque você quis ir. Mulher, o que é isso? Não, você quer ir, vai. Aí ele, né? Esse foi assim, a mulher que fez a inscrição, ele chegou lá. Irmãos, no primeiro dia, ele juntou lá, os homens que estavam com ele, e disse assim, irmãos, eu quero confessar algo aqui. Antes de vir para esse top, eu queria separar da minha esposa. Mas hoje, no primeiro dia, eu tenho a certeza que eu vou separar. Diante de Deus, irmão. Estou brincando não, eu queria melhorar a história, mas a história é essa. Não dá nem para florir, mas a história é essa. No segundo dia, ele reúne todo mundo de novo e disse, pessoal, eu falei ontem que eu queria separar da minha esposa, né? Não, eu queria matar ela hoje. Você está aqui, algum culto você veio. Foi você. Aí no terceiro dia, ele falou assim, pessoal, não é nada daquilo que eu disse, é a mulher da minha vida. Me perdoe por tudo que eu digo, é a mulher da minha vida. Ó, ele sabia o que era casamento. Ele sabia quem era a sua esposa. Ele nem encontrou ela de novo. Ele sabia o que é família. Sabia. Mas não sabia. Mas agora ele viu. Ele enxergou como Deus olha a família. Ele teve uma compreensão espiritual que é longe, 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 muito mais importante, muito mais longa do que uma compreensão intelectual. O coração dele estava endurecido até a luz de Deus entrar. Olhos espirituais, compreensão espirituais, verdades de Deus que passam a ser verdades para nós, aleluia. E é aqui que começa um milagre, é quando os olhos do nosso coração são abertos. É aqui que acontece a clareza. E como é que a gente pode saber? Como é que a gente tem evidências que a luz está entrando no nosso coração? Pelos hábitos que você tem. Os nossos hábitos são frutos de nossas paixões. Qual é o critério para determinar se os olhos do seu coração estão sendo abertos? É o que Jesus significa para a sua vida. Sabe, irmãos, e tem uma frase que me capturou no primeiro culto. Quando a graça age, o coração arde no peito, aleluia. Quando a graça arde, quando a graça de Deus vem sobre nós, o nosso coração queima. É o que aconteceu lá em Lucas 24, versículo 22. Os discípulos, depois que Jesus desapareceu, eles dizem assim, e o nosso coração não queimava. E o nosso coração não queimava, não pegava fogo, enquanto Ele nos expunha as Escrituras e nos falava dEle. Ou seja, quando a graça age, o nosso coração queima, o nosso coração vê, o nosso coração deseja. E eu tenho uma boa notícia para você, não importa quão escuro esteja na sua vida, os seus olhos podem ser abertos a qualquer momento, basta a graça de Deus te tocar. Mas eu tenho uma notícia ruim, não vai mudar, se você não orar e pedir isso para a sua vida. O que Deus está nos livrando com essa oração, irmãos, é de um acúmulo de conhecimento bíblico sem paixão por Jesus. Que Deus nos livre de ser uma igreja cabeçona sem coração. Alguém que é condenado não pelo que não sabe, mas pelo que sabe. Misericórdia. Por isso eu faço uma pergunta retórica agora, 2 ou 3. Passado meses, anos e dias, você conhece mais ou menos Deus? Com o passar dos anos, seu conhecimento aumentou? Ou sua percepção diminuiu? O seu coração está esfriando ou está sendo aquecido?
Você está sendo levado de aposentos a aposentos na presença de Deus? Ou você simplesmente é uma pessoa que acostumou com o culto? Sua vida tem sofrido efeito de saber quem Deus é? Os olhos do seu coração foram iluminados? A graça afetou a sua forma de viver? O que me parece que Paulo está dizendo aqui é que coração tem mais poder do que cabeça, e paixão tem mais poder do que conhecimento. E eu faço da oração de Paulo a nossa oração. Senhor, abre os olhos do nosso coração. E deixa eu te falar agora aqui. Quando os olhos do seu coração for abertos para algumas coisas, ó, eu vou te dizer aqui, ó, sem filtro, você vai dizer assim: que diabos eu estava fazendo? Alguém está me entendendo? Como é que pode alguém como eu estar fazendo aquilo que eu estava fazendo? Você sabe disso. Eu sei disso. O Mário sabe disso. Você sabe disso, Silvio. Como é que pode eu ter vivido desse jeito tanto tempo? Que absurdo! Isso é quando Jesus abre os olhos do nosso coração. Como é que eu posso não ter valorizado o que Deus valoriza? Como é que eu posso ter perdido aquilo que era tão precioso? Como é que eu posso não ter entendido algo que era tão claro? Não pode, senão a graça de Deus, sabe, a graça de Deus precisa vir sobre a sua vida. E quando ela vem, ela abre os olhos do seu coração, e uma dimensão invisível, uma janela eterna abre, e você vê o invisível, toca o intocável e vive o inimaginável pelo poder da graça de Deus. Que os olhos do nosso coração sejam abertos nessa noite para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de um religioso frio, você se torna um cristão febril, aleluia! Queimando de paixão por Jesus. Ah, pastor, tudo isso me parece fanático demais. Pois é, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu não encontro nenhum meio termo na Bíblia. Ou a gente é nascido de novo, ou não é. Ou é santo, ou é impuro. Ou a gente é quente, ou é frio. Porque o morno Deus não suporta. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ou você é fanático por Jesus, ou você vai ser fanático por qualquer outra coisa. Quantos estão me entendendo? O seu coração precisa de um fanatismo. Aliás, tem gente fanática demais. A gente estava aqui no culto das 17 e o Flamengo foi campeão. Nada, é só Deus. Na hora que tocou aqui, os irmãos, uns fanáticos. Irmão, eu fui assistir um jogo em homenagem a meu filho. Eu fui em São Paulo participar de uma reunião de pastores, fui dar uma palavra, fui receber de Deus lá. E aí eu estou voltando, e a gente deu certo de estar naquele jogo do São Paulo com o Botafogo. E aí eu sou flamenguista, mas por causa do meu filho que é São Paulino, né, a gente foi assistir o jogo. Aí eu fui com um fanático daquela igreja. Não vou dizer o nome dele não, é o Rafael Brilhante. Aí o Rafael Brilhante: pastor, vamos assistir o jogo. Ele foi com camisa do São Paulo, calção do São Paulo, meia do São Paulo, tudo do São Paulo, boné do São Paulo. E eu fui de preto e jeans, ou cabeça. Mas eu vou explicar lá na frente. Aí nós saímos 3 horas do jogo, amém? 3 horas. E aí 1 hora se passou e a gente andou só 400 metros no trânsito de São Paulo. O Rafael começou a ficar agoniado dentro do Uber. Pastor, não vai dar tempo não, não vai dar tempo não, não vai dar tempo. Eu digo: papai, eu falto 2 horas. Não, a gente vai a pé, Eu digo: a gente vai o quê? A pé, só são 5,8 quilômetros, pastor. Eu digo: 5,8 quilômetros é quase daqui a Newville. São 58 quarteirões de 100 metros, Rafael. Ele diz: pastor, vai... Aí o fanático, porque o fanático, irmão, o fanático, ele converte o outro. Alguém está me entendendo? Não, você não está entendendo, você vai entender. Ele me converteu a sair do Uber. E eu saí do Uber. 5,8 quilômetros. Na hora que a gente sai, ele já começa: vamos, legendário, vamos, legendário. Aí ele saiu correndo e ele foi embora. E eu tô correndo atrás dele. E, irmão, eu abri o Google Street. O Google Street, aquele que diz quanto você anda, né? E eu tô correndo. Eu digo: para. 5,6, meu Deus, eu corri isso tudo. Só deu 200 metros. E ele: vamos. Aí ele encontrou um outro São Paulino na frente, Júnior. Aí é quase disparo do Senhor. Já se reuniu com ele
E já conversaram, e começaram a contar das vitórias de São Paulo lá de trás. E eu morto atrás. E ele já trocando o telefone com o cara, parece que era amigo, tinha sobrenome, sabe? Parece que era amigo de longa data, só porque tá. Não, vou te contar. Aí a gente chegou, quase em cima da hora do jogo. 1h20 andando, irmão. Um flamenguista para assistir um jogo de São Paulo e Botafogo. Tudo por causa do meu filho. Só que aí a gente chegou bem na hora que a Fiel chegou. A Fielzona estava chegando lá, né? Porque é a hora que o ônibus estava quase passando, né? Aí a Fiel chegou de uma vez, aquela agonia. Irmão, eu diante de Deus, eu não estou mentindo. Foi a primeira vez que eu não tive mais controle sobre o meu corpo. Me emprestaram tanto que eu ficava só assim, ó. Ia para frente, eu ia para trás, ia para o lado, eu ia para o outro. E eu falava, Rafael, ele disse, segura os bolsos. Aí eu segurei assim o celular. E aí, porque é a torcida do Corinthians, né? Aí a gente vai lá, né? E vai para frente, vai para trás. E eu perdi o domínio todinho, irmão. Aí empurrava para um lado, empurrava para o outro. Aí o Rafael viu que eu me apavorei. E eu pensando que o Rafael tinha experiência nesse negócio. O olhão dele tá desse tamanho. E eu digo, aí a gente chega, senta, eu abraço meu filho, que ele vem na frente. Filho, que prazer estar aqui com você. Aí eu tô morto de cansado, sento na poltrona lá do estádio, e o Rafael tá lá. E aí eu olho para ele, dei um abraço no meu filho, acabou o primeiro tempo, eu vazei. Mas ele ficou lá, chegou 3 da manhã, para viajar 5 horas da manhã. E é porque ele saiu 5 da manhã e chegou lá 7h30. Eu falei, gente, deixa eu te falar uma coisa. Por que eu te contei tudo isso? Porque você vai amar alguma coisa. Você vai ser fanático por alguma coisa. O seu coração vai amar alguma coisa. Já viu gente que vai assistir Fórmula 1? Tem os fanáticos de Fórmula 1. Né? Quem é do tempo do Senna? Os mais novos não sabem o que é isso. O cara vai lá para o Interlagos, senta na arquibancada, paga uma nota preta, vai de avião, paga uma nota preta para assistir Fórmula 1. Aí eu, lá vem o carro, bum! Aí, deixa eu ver aqui na televisão. Aí eu, tum! E ele, quem está em primeiro? Não sei. Aí você pergunta, como é que foi tua noite? Ele diz, a melhor do mundo. Melhor viagem da minha vida. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Não é opinião. É constatação bíblica. E se você é ser humano, esse bichinho que anda de 2 pernas, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma voz dentro do seu coração que está gritando: me encontre, me mude, me ame. Eu não sei o que é, mas eu preciso. Ou como diz um filósofo inglês, existe um motor debaixo do capô da sua alma. Um coração, sabe, que despossuído de Deus, que precisa dele. É por isso que você às vezes se entrega a tantos outros prazeres, mas Deus quer abrir os olhos do seu coração e te devolver o amor que vai satisfazer a sua vida, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Você pode até não concordar, mas no final das contas, vamos lá, Isaac, somos todos fanáticos. O seu coração precisa escolher qual fanatismo vai ter. E eu termino lendo o apóstolo Paulo mais uma vez. Filipenses 1:9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Em outras palavras, que você tenha um amor que ame a Deus como Ele merece. Que o seu coração ame Cristo. Que os olhos do nosso coração sejam abertos.
que o espírito de sabedoria e de revelação, Efésios 1:17, que o espírito de conhecimento e de prudência, Efésios 1:8, venha sobre nós. Que os olhos do nosso coração, Efésios 1:18, sejam abertos. Que Filipenses 1:9 se cumpra sobre nós, que o nosso amor se aumente cada vez mais. Que João 1:8 se cumpra dentro do nosso coração, que a luz de Jesus brilha dentro de nós. E como diz o poeta, o salmista, que você finalmente se esconda no esconderijo do Altíssimo e seja guardado pela sombra do onipotente Deus.